Você não precisa de estômago para viver. Isso não é metáfora. Tem gente que está literalmente retirando o próprio estômago e seguindo a vida como se tivesse só parado de usar açúcar no café. A diferença é que açúcar você pode voltar a usar. Estômago não tem botão de desfazer. E antes que você pense que isso é alguma cirurgia de emergência, de última hora, feita para salvar vidas, bom, às vezes é. Mas o que interessa aqui é o outro grupo. Um nicho moderno, afiado e absolutamente satisfeito em dizer: eu escolhi viver sem estômago. Por quê? Performance, né? A palavra é performance. O novo nome bonito para mutilação seletiva. Porque não basta controlar a dieta, medir o sono e dormir em cápsulas de infravermelho com nome em latim. Agora, a moda é extirpar órgãos digestivos como se fossem apps inúteis que vieram no seu celular. E o mais incrível, funciona. A medicina, que aliás está de saco cheio de aguentar modinha estética, já sabe disso. Retirar o estômago é possível. Há décadas, pacientes com câncer gástrico, úlceras extremas ou síndromes genéticas como a de CDH1 fazem isso para continuar vivos. O corpo se adapta. O intestino assume a bronca. A comida passa direto. E a vida segue, meio líquida, meio zoada, mas segue. Mas aí chegou a galera do biohacking. Esse povo é tipo cientista, só que com ego demais e diploma de podcast. Eles viram uma cirurgia que salva vidas e pensaram: isso aqui podia ser um upgrade. Você já ouviu falar do No Stomach for Cancer? É uma ONG séria que dá apoio para quem precisa passar por uma gastrectomia por risco hereditário. Só que, na esteira do TikTok e do YouTube, esse tipo de conteúdo foi adotado por um subgrupo diferente. O da galera que acorda de manhã decidida a otimizar o metabolismo e termina a noite pesquisando clínicas na Tailândia. A ideia é simples. Sem estômago, menos absorção. Menos absorção, menos gordura. Menos gordura, menos culpa. Um pensamento linear, imaturo e 100% sedutor para quem vê o corpo como um projeto de design escandinavo. Minimalista, limpo, funcional e absolutamente insuportável de conviver. Enquanto isso, o sistema digestivo, esse guerreiro cansado e injustiçado, assiste calado. Depois de milênios ajudando a humanidade a processar trigo, vinho e decisões ruins de sexta-feira, agora ele é visto como um estorvo, um atraso, um bug biológico que precisa ser removido para que a sua autoestima possa finalmente aparecer no espelho sem filtro. A pergunta aqui não é possível viver sem estômago? Isso a ciência já respondeu com um cansado sim, infelizmente, sim. A pergunta real é: por que alguém escolheria isso? E a resposta está numa mistura incômoda de culto ao controle, marketing de bioética e uma obsessão coletiva em não parecer humano demais. Porque, convenhamos, ter estômago implica em aceitar que seu corpo tem limites, vontades, fraquezas. E isso, hoje em dia, é quase uma ofensa. Estamos na era do corpo-máquina. O corpo pós-orgânico. Um parque de diversões cirúrgico onde cada órgão pode ser descartado se não estiver performando à altura do feed. E o estômago, pobrezinho, só não sabia que tinha virado inimigo. Então tá,
já arrancaram o estômago. Por escolha. Agora vamos conversar sobre quem está aplaudindo. Isso, a turma do biohacking. Um grupo seleto de pessoas que olha para a própria anatomia como se fosse uma startup fracassada, cheia de recursos inúteis que precisam ser otimizados antes da próxima rodada de investimentos, ou no caso, do próximo exame de sangue. Primprastir, eles, de gestão, virou um luxo antiquado, uma burocracia fisiológica. Comer virou uma falha no sistema. Engolir alimentos, mastigar, saborear, isso tudo é coisa de amador. O novo ideal é se nutrir do jeito mais eficiente, minimalista e, claro, instagramável possível. E isso significa reduzir o corpo a um tubo de absorção direta, onde comida não é prazer, é insumo. Onde viver é só manter a máquina funcionando, sem perder tempo com as partes molhadas e humanas da experiência. O argumento é sempre o mesmo. Não é dieta, é engenharia. Aham. Engenharia emocional, talvez. Porque tem que estar muito emocionalmente comprometido com sua própria autoimagem para considerar que remover um órgão é uma solução mais prática do que, sei lá, terapia. E nesse culto, a performance, o estômago virou vilão. Ele representa tudo que é lento, impulsivo, difícil de controlar. Ele é onde moram o desejo, a fome, a gula, pecados digestivos que a estética moderna não tolera mais. O corpo ideal do biohacker é um corredor clínico, sem curva, sem ruído, sem sal. A gente chega então no maravilhoso mundo das substituições alimentares. Os shakes, os pós, os suplementos, pastas verdes, cápsulas com nomes em latim, líquidos translúcidos com gosto de alumínio e promessa de longevidade. Tem até café que custa mais que um almoço, só porque vem com óleo MCT e uma identidade visual de app de meditação. E os fóruns? Os fóruns são um caso à parte. Entra lá no Biohackers, no Longevity Tech ou no submundo elegante do Quantified Self. Você vai encontrar tópicos tipo: alguém tentou microdosar enzimas pancreáticas? Ou vale a pena estimular o intestino grosso com campo magnético? E o melhor, ninguém ri, nunca. Porque aqui o corpo não é motivo de piada. Ele é um laboratório com metas trimestrais. O rei dessa palhaçada toda é Dave Asprey, o Future Buy do Bulletproof Movement, que basicamente transformou café com manteiga em religião. Ele diz que quer viver até os 180 anos. Honestamente, eu só queria que ele parasse de falar. Mas ele continua. E tem gente ouvindo. Muita. É nesse ecossistema de loucura estética que cirurgias como a gastrectomia total começam a aparecer opções válidas, porque o algoritmo está treinado para premiar radicalismo. Quanto mais extrema a prática, mais views, mais cliques, mais seguidores. E se você tiver coragem de remover o próprio estômago em nome da otimização, parabéns! Você desbloqueou o modo hardcore do culto da eficiência. Só não espere digestão, nem empatia. Porque vamos ser honestos, isso não é sobre saúde, isso é sobre controle. Controle absoluto do corpo, domínio da fome, da vontade, da fraqueza. É sobre transformar o corpo em coisa, em objeto de culto e punição. E tudo isso é embrulhado em linguagem de autoconhecimento, como se mutilar partes de si
fosse uma forma elevada de evolução. Você achou que era só um movimento de indivíduos excêntricos buscando transcendência digestiva? Que bonitinho! Não, meu caro. Isso aqui é mercado. É dinheiro com bisturi. É capitalismo vestindo jaleco e dizendo: olá, pronto para remover um órgão e parcelar em até 12 vezes sem juros? A demanda existe. E onde existe demanda, existe uma fila de empresas prontas para te vender o vazio interno. Literalmente. Estamos falando de clínicas privadas nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Turquia e aquele sempre útil cantinho da Europa do Leste, onde qualquer parte do seu corpo pode ser removida ou remodelada, desde que o pagamento caia antes da anestesia. Essas instituições oferecem o pacote completo: otimização metabólica, redução radical de peso, reposicionamento orgânico para performance. Eles vendem a gastrectomia como se fosse um novo tipo de spa, um lugar onde, ao invés de fazer massagem com pedras quentes, você acorda com um buraco onde antes ficava sua digestão. E o melhor, com acompanhamento nutricional exclusivo por 30 dias. Depois, é só você, seus comprimidos e uma fé cega. No Google, a Bloomberg já cobriu isso. Não como denúncia, como tendência. Porque o ultracapitalismo adora uma ideia que começa parecendo distopia e termina em IPO. Startups médicas estão surgindo com modelos de negócios baseados em reengenharia corporal. Isso é real. Eles não vendem mais saúde, vendem controle estético, controle hormonal, controle nutricional, controle total. E sabe quem banca tudo isso? Os ricos, a elite do autocuidado patológico. Gente com dinheiro suficiente para transformar o próprio corpo num projeto de ficção científica, mas sem a parte do bom senso. Eles pagam por consultorias personalizadas, onde médicos de jaleco fazem parte do pacote de branding. O corpo vira uma planilha, uma métrica, uma fachada que precisa estar alinhada com a bioestética do sucesso. E como todo bom negócio de luxo, eventualmente isso escorre para baixo. Influenciadores começam a falar sobre os benefícios surpreendentes da vida sem estômago. YouTubers fazem vídeos de como me preparei para minha cirurgia de otimização. E o TikTok te mostra um antes e depois com legenda: sem dor, sem fome, sem desculpa. Ah, e os planos de saúde? Eles não cobrem. Óbvio que não. Isso aqui não é remédio, é capricho. É vaidade tecnocrática. Então, o custo sai direto do bolso. Um bolso que, aliás, ainda tem estômago, porque ironia é isso. O mesmo sistema que te convence a virar uma máquina é o que lucra quando você perde tudo que te fazia minimamente humano. E no meio disso tudo, há uma nova categoria de paciente-cliente: o otimizado frustrado. Gente que fez a cirurgia esperando virar uma versão digital de si mesmo. E agora vive com suplementação eterna, cansaço crônico e uma leve depressão funcional. Porque, surpresa, o corpo é um ecossistema, não uma linha de produção da Tesla. Só que admitir isso não gera engajamento. Então, ninguém fala. As complicações são escondidas. Os efeitos colaterais são tratados como fase de adaptação. E o sofrimento é reeditado em vídeos com trilha lo-fi e frases motivacionais sobre viver com leveza. Mas leveza não é ausência de peso, nem ausência de órgão.
Leveza é o que falta quando você transforma seu corpo num produto e descobre que manutenção custa caro. E às vezes nem funciona. Você sai da cirurgia. Um buraco metafórico e literal no meio do seu corpo. As promessas eram lindas, mas leveza, menos fome, energia limpa, mente afiada, talvez até um abdômen tão seco quanto seu humor daqui pra frente. Mas aí começam os vazamentos. Não de dados, de realidade. Porque viver sem estômago, ao contrário do que diz aquele vídeo animado no YouTube com música fofa e narração de coach respirando no microfone, não é uma performance elegante. É um glitch fisiológico disfarçado de escolha. E a conta chega rápido, em cápsulas mastigáveis, enjoo eterno e o som constante da sua barriga, tentando entender o que você fez com ela. Bem-vindo ao Dumping Syndrome, um nome que parece tirado de um manual de encanamento, mas que define perfeitamente o que acontece quando a comida passa reto para o intestino sem aviso prévio. Imagine tentar comer uma colher de purê e o seu corpo reagir como se tivesse sido atropelado por uma carreta de glicose, taquicardia, suor frio, náusea, desmaios. É tipo ser punido por comer. Um castigo bioético. Um lembrete constante de que talvez, só talvez, o estômago tivesse uma função. E é aqui que entra a parte que ninguém grava. Os vídeos motivacionais não mostram as crises de hipoglicemia, as noites de vômito involuntário, as reuniões canceladas porque seu intestino está fazendo beatbox, as visitas emergenciais ao hospital, porque a vida líquida virou sinônimo de colapso digestivo ambulante. Tem um caso emblemático da influenciadora de saúde Candice Wiggins. Sim, o mesmo nome da ex-jogadora da WNBA, mas outra figura. A internet adora confundir tudo. Candice era uma estrela dos vídeos bioéticos. Falava sobre autocontrole, sobre desapego alimentar, sobre a liberdade de não ter fome. Um dia sumiu. Desapareceu das redes. Meses depois, num fórum obscuro, reapareceu descrevendo internações sucessivas, fadiga extrema e uma pequena admissão. Remover meu estômago foi uma decisão tomada no auge do desespero, disfarçado de clareza. Mas claro, isso não viraliza. Dor nunca viraliza, a não ser que tenha filtro e trilha triste. Enquanto isso, a rotina de quem vive sem estômago é uma equação delicada. Mastigar 32 vezes, engolir em pequenos goles, evitar açúcar, gordura, fibra, volume, ar, emoções fortes. Comer devagar, como quem segura uma bomba. Um ritual que parece mais uma penitência do que uma refeição. O prazer alimentar vira uma lembrança nostálgica, tipo comer pipoca no cinema ou passar mal num rodízio de pizza. Coisas do passado, coisas de estomacudos. E quando dá ruim, porque vai dar, o que resta é o Google. Fóruns com títulos como Vivendo com Gastrectomia Total, Me Arrependo? E médicos que suspiram antes de responder. Porque muitos deles já sabiam. Eles tentaram avisar. Mas quando você entra no consultório dizendo que quer remover um órgão saudável porque leu um artigo no Medium, não há muito o que possa ser feito além de assinar o termo de responsabilidade e desejar boa sorte. Mas sorte não é protocolo médico. E viver com deficiência nutricional crônica, carência de vitamina B12, ferro,
cálcio e um humor oscilando entre o abismo e o abismo com LED, não era exatamente o plano, né? Só que agora é tarde. O estômago foi embora. E com ele, uma parte da sua capacidade de sentir prazer com a coisa mais básica da vida: comer. Até aqui, você viu um corpo sendo desmontado com a paciência cirúrgica de um relojoeiro psicopata. Agora, a gente entra na parte mais difícil de digerir. Se é que você ainda digere alguma coisa. Porque, no final das contas, essa obsessão por arrancar o que é supérfluo não para no estômago. Ele é só o início, o aperitivo, a primeira peça do dominó. O plano é mais ambicioso: reformatar o corpo inteiro para se adequar a um modelo que ninguém sabe quem desenhou. Mas todo mundo segue um ideal onde cada órgão é visto como um atraso, cada sensação como uma distração e cada falha biológica como um bug passível de patch. É o corpo como software beta, sempre em teste, nunca suficiente, pronto para ser reprogramado. Você acha que é exagero? Então olha ao redor. Já existe pesquisa financiada por empresas como Altos Labs e Calico, subsidiárias de gente que acha que a morte é só uma falha estatística. Elas estão testando maneiras de reverter o envelhecimento, apagar memórias ruins, simular prazer com estímulos elétricos e, sim, desenvolver órgãos sintéticos que substituem os naturais com mais eficiência. O corpo humano, aquele amontoado de vísceras e afeto que te trouxe até aqui, está virando um protótipo descartável. Um modelo antiquado que precisa ser superado, não com filosofia ou espiritualidade, mas com nanotecnologia, cirurgia e assinatura mensal em app de biomonitoramento. Hoje é o estômago, amanhã é o sono, depois talvez a libido e por fim, quem sabe, a própria consciência. Porque convenhamos, sentir é lento demais e a produtividade não espera. Byung-Chul Han já dizia: a sociedade do desempenho não quer corpos, quer funções, quer unidades de entrega emocionalmente otimizadas, biologicamente limpas e, de preferência, silenciosas. Porque sentir fome, tristeza ou prazer é um ruído no sistema, uma falha no algoritmo. E a solução mais prática, claro, é cirúrgica. Tem até startup vendendo digestão em cápsula, um conjunto de enzimas e probióticos que prometem simular o processo gástrico de quem já não tem mais estômago, nem paciência, porque até a falta de órgão virou mercado. Um estilo de vida, um post bonito com legenda dizendo: escolhi ser mais leve. Não, você escolheu ser mais controlável, mais moldável, mais parecido com a máquina que te explora. E o mais assustador é que tudo isso acontece com o consentimento das vítimas. Aliás, mais que consentimento, com orgulho. A distopia virou status. Ter um corpo funcional, orgânico, suado, cheio de vontades. Isso é que tá fora de moda. A estética do futuro é limpa, precisa, plastificada. Sem cheiro, sem gosto, sem resistência. É por isso que a pergunta final não é: você viveria sem estômago? A pergunta real é: quantas partes suas você está disposto a apagar, recodificar, anestesiar ou remover para caber nesse molde invisível que te promete controle, mas entrega vazio? Porque esse é o produto final, o vazio. O mesmo que te vendem como leveza
como libertação, como autoaperfeiçoamento, mas que na prática é a desconexão total com o que te torna vivo. Falho, esquisito, mas ainda assim vivo. E se isso parece revoltante, é porque é. Mas a parte mais assustadora é que agora você quer saber mais. Porque esse buraco que ficou depois da verdade, talvez nem o intestino consiga preencher. Bem-vindo ao fim do corpo e à sua nova obsessão. O próximo vídeo te espera, se é que você ainda tem estômago para continuar. Se você chegou até aqui, parabéns! Seu estômago talvez ainda esteja no lugar, mas sua paz interior, com certeza, já foi removida. Agora, se isso tudo te causou algum tipo de desconforto, dúvida existencial ou vontade de comentar alguma coisa passivo-agressiva, ótimo! Esse é o ponto. O algoritmo adora uma alma perturbada. Sinta-se à vontade para deixar sua indignação nos comentários, ou sua confissão digestiva, ou só aquele emoji enigmático que ninguém entende, mas todo mundo curte. E se por acaso quiser continuar essa dieta de informação indigesta, você já sabe onde me encontrar? Eu estarei aqui, narrando o colapso com voz calma e olhar clínico. Até o próximo corte.